Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje vai ser uma continuação do nosso assunto de ciências, ok? Nós vamos ver um pouquinho sobre os materiais e seus usos. Esse assunto está no livro integrado nas páginas 259, 261, 262 e 263, ok? Vamos lá? Quando um objeto é produzido, primeiro se pensa para que ele será usado e então define-se de que material ele deve ser feito, ok? Sabemos que nosso ambiente, é rodeado de objetos que são feitos de vários materiais, de várias coisas, E esses objetos eles são criados nas fábricas, Fábrica de tecido, fábrica de plástico, fábrica de madeira, ok? E aí, gente, esses objetos, eles são criados com alguma intenção, tá? Para que ele vai ser usado, Por exemplo, o palito de dente, ele vai ser usado para quê, Então, ele tem que ser feito de que material para poder ser útil, tá? Nós temos, por exemplo, os copos, Por exemplo, um copo a gente usa para quê? Para beber água, para tomar suco, para tomar refrigerante, Que não é tão saudável, sabemos disso. Mas ele serve para armazenar líquidos, tá? Então, se ele serve para armazenar líquidos, ele precisa ter uma estrutura que não derrame esse líquido, Então, ele tem que ser feito de um material sólido, como vidro, tá? Como um plástico mais sólido. As roupas, elas têm que se adaptar ao nosso corpo, Então, ela tem que ser feita de um material que possa ter elasticidade e se adapte ao nosso corpo, ok? Os objetos de plástico, por exemplo, que também servem para armazenar água ou armazenar comida, eles precisam ter uma estrutura que possa armazenar essas coisas, tá? É o próprio plástico. A madeira, por exemplo, que serve para fazer mesas, cadeiras, tem que suportar peso, Então, ela tem que ter uma estrutura para suportar o peso, deve ser de um material sólido, Um material um pouco mais mole não sustentaria os pesos que a gente coloca na mesa, O prato, a cadeira, para a gente sentar, então não sustentaria o nosso peso, ok? Então, olha só, vamos para a nossa atividade, nas páginas 259, 262 e 263. Então, olha só, na página 259 nós temos duas questões. A primeira é, você conseguiria construir algum outro brinquedo com os objetos que estão na mesa? Se conseguir, quais, Então, a gente tem lá na página 59 uma imagem de crianças brincando, ok? Nessa imagem que as crianças estão brincando, nós estamos brincando de vários objetos, estão construindo vários objetos, Um avião, um foguete de garrafa PET, de plástico, E aí você vai pensar um pouquinho aí, qual brinquedo que você conseguiria construir com os objetos à sua volta, Com os objetos que estão na imagem. E se conseguir, quais? Tá? Segunda questão. Agora pinta os objetos ou suas partes de acordo com o material de que ele pode ser feito. Use as legendas a seguir e escolha uma cor para cada material. Então, vocês têm aí, olha só, vários objetos ou materiais, E aí, vocês vão escolher uma cor, ok? Por exemplo, para o metal, tá? Você pode escolher o cinza, Que é a cor do metal. O prata, A borracha, você vai pintar que cor aí? A madeira, tá certo? E aí você pinta direitinho, tá bom? Depois nós temos brincando, que é lá na página 262, ok? Então, olha só, pinta os objetos ilustrados abaixo de acordo com o principal material de que podem ser feitos. Então, tem aí, use a legenda. E aí nós temos madeira, que você vai pintar de laranja, o que é feito de madeira, papel de azul, plástico de rosa, vidro de verde e metal de amarelo, tá? Então, você vai pintar aí direitinho. Por exemplo, a tesoura, ela é feita de plástico e de metal. Então, a parte que for de metal, você vai pintar de amarelo. E a parte que for de plástico, de rosa, tá bom? O violão é feito de madeira, então, você vai pintar aí a parte que é feita de madeira. De que cor? Que é a madeira? Laranja, tá bom? E assim vai com os outros objetos. Aí nós temos a atividade. Primeiro, com a ajuda do banco de palavras, encontre no diagrama o nome de materiais comuns do dia a dia. Então, a gente tem aí o banco de palavras, que são
Olha só, no quadrinho em azul, né? Madeira, papel, pano, plástico e vidro. E aí vocês vão encontrar essas palavrinhas lá no diagrama, no caça-palavras, tá? A tia Lidiane já marcou as palavrinhas, ok? Você pode pausar aqui e ver se você fez certinho. Segunda questão, pense nos objetos de sua casa e nos materiais de que são feitos. Depois preencha o quadro com pelo menos 2 exemplos de cada. Então, você vai olhar os materiais que tem na sua casa, tá? E vai colocar aqui na segunda questão, ok? Nós temos aí os materiais. De um lado, borracha, plástico, metal, papel e vidro. E do outro lado, nós temos os objetos que vocês vão colocar. A borracha, por exemplo, né? Você pode colocar a borracha da escola, tá? A borracha escolar. O plástico pode ser garrafa PET, o metal. E aí você vai pensar nos objetos que tem ao redor da sua casa aí, né? No seu ambiente. E vai colocar aqui pelo menos 2 exemplos de cada, tá bom? E aí nós temos a terceira questão, né? Complete as frases. Temos a letrinha A, que diz assim, uma janela deve ser... E aí nós temos as palavrinhas, olha só, transparente. Ela pode ser feita de vidro, olha só, né? A Tiriane colocou essas palavrinhas aqui como exemplo, tá bom? Letrinha B, roupas devem ser leves e flexíveis. Elas não podem ser de metal, ou pode ser aí madeira, ou pode ser vidro, tá? Qualquer material sólido, já que as roupas devem ser leves e flexíveis, tá bom? Você pode escolher aí qual palavrinha você vai colocar. Letrinha C, o guarda-chuva não pode ser feito de quê? Papel, por exemplo, né? Porque precisa ser o quê? Impermeável, para não entrar água. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje, tá? Então, você pode acompanhar aqui a resolução das atividades e responder bem direitinho, ok? Beijinho para vocês. Tchau, tchau!